Vamos lá então, vamos para a segunda parte do Fazenda Modelo. No primeiro momento então a gente viu a carreira do Chico Buarque, né? Musical e também literária, né? Reconhecidas ambas, né? E a gente viu aqueles primeiros aspectos ali da estrutura do Fazenda Modelo, né? Aquelas estratégias ali ficcionais para parecer realidade, né? As referências bibliográficas, o prefácio, a dedicatória, a epígrafe. Agora vamos ao enredo propriamente dito, tá? Então, primeiro capítulo chama-se de como era a fazenda, né? O capítulo de abertura apresenta ao leitor o espaço da fazenda em seu tempo mítico, né? Então não tem exatamente qual é o ano em que se passa a história, né? É uma alegoria do Brasil dos anos 60, 70, mas a historinha da fazenda ali não tem uma localização nem espacial nem temporal, aonde fica essa fazenda modelo, em que tempo estamos vivendo. E também, né, já é apresentado ali o seu aspecto fabular, com o verbo ser no pretérito imperfeito. Começa o livro escrito assim, ó, era assim, né? Como lá nos contos de fada, nas fábulas, que se diz era uma vez, tá? E temos a apresentação de um mundo natural e livre, que são as duas coisas que vão mudar depois do Juvenal subir ao poder, né? A natureza vai ser suplantada pela máquina, pela indústria, e a liberdade vai ser suprimida desse lugar. E esse trecho, né, ele é muito famoso, né? Grande chance de ser abordado em vestibulares. Então vamos lá. Início do livro, era assim. : O que quiser que tenha, tinha. Tinha rebol? Tinha. Rouxinol? Tinha. Luar do sertão, palmeira imperial, girassol? Tinha. Também tinha barranco, às vezes lamaçal, o diabo. Depois bananeira, até cachoeira, mutuca, boto, urubu, horizonte, pedra, pau, trigo, joio, cactos, raios, estrela cadente, incandescências. Enfim, perceba aí que você tem então, né, um ritmo poético. É um livro em prosa, né, organizado em parágrafos, mas aí você já tem, né, as aliterações, as assonâncias, que parece uma poesia. E daí segue, né, bois, vacas e bezerros andavam misturados, cerca não tinha pelos alqueires. Ao todo éramos 12.000 cabeças, ou 120.000, ou 12 milhões, não sei. Éramos muitas cabeças, mas ninguém sabia o resultado do último censo, tá? Já tem aí a presença do narrador que se coloca como personagem, né? Éramos, né? Nós, primeira pessoa do plural. E aqui também tem essa questão, né, das cabeças, né, dessa metáfora, dessa alegoria. Éramos 12.000, 120.000, 12 milhões, tá? Não importa, porque nenhuma cabeça sabia quanto que foi o último censo. O censo é aquilo que se faz para, né, registrar quantas pessoas existem no lugar e assim por diante, tá? Então aí tem uma alegoria muito interessante que vai ser trabalhada ao longo de todo o livro, né, que é essa aproximação entre o boi e o ser humano, né? A gente diz quando tem cabeças de gado, né, o boi é metonimizado, né, uma metonímia, cabeças de gado. Eu tenho 100.000 cabeças de gado. E aqui ele fala assim, não importa quantas eram as cabeças, porque nenhuma pensava. E daí está a analogia com o ser humano. Não importa quantos seres humanos tem ali se nenhum pensa. Se nenhum pensa, todos são o quê? Gado, boi, que segue a manada, que segue o toque, o tangenciar do vaqueiro. Entendeu essa aí? Pegou essa aí? Por isso que é legal esse vídeo aqui, né? Para você que já leu, refletir de repente algumas coisas que você não tenha visto, ou reafirmar aquilo que você ficou, eu acho que é isso. Putz, o Joãozinho falou, realmente, acertei. Então tá aí, essa questão da cabeça que não pensa, né? Do ser humano, o ser humano que não pensa vira gado. Tá legal? Mais um no meio da manada, né? Aí
Continua. Um touro vivia copulando à vista de todos, ao ar livre. Algumas leis havia sim. As estações não se entendiam e a primavera jamais floriu. Então tem esse aspecto positivo da natureza, né? Exuberante. Tem ali girassol, tem ali rouxinol, mas também tem lamaçal. E também tinha liberdade, mas não tinha florescido ainda a primavera. Ou seja, não é um paraíso perfeito, não é um paraíso perdido. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tá? E é a partir dessas coisas ruins que vai se estabelecer um regime ditatorial. Tá? Mas ainda falando do capítulo 1, a breve temporada antes que Juvenal assumirá o poder no capítulo 2. Contraste com o período desenvolvimentista, tá? Porque lá quando o Juvenal assumir vai ter mais atenção à máquina e não à natureza. Perceba que nesse capítulo prevalece a natureza, o sol, o rouxinol e assim por diante. A separação entre o sujeito e a natureza ocorrerá gradativamente. Então aqui ainda é um sujeito integrado à natureza. Esse boi, vaca, né, / ser humano integrado à natureza. Com o passar do tempo, o Juvenal vai estabelecer um regime industrial da máquina e de uma separação do homem com a natureza. Do homem, sempre que eu falar homem, digo boi. Quando eu falar boi, quero dizer homem. É a mesma coisa no livro, tá? Então, usos e aliterações, já falei, essa linguagem poética. Duplicidade e contraste, elementos positivos e negativos, já acabei de falar, não é um paraíso perfeito, tem coisas muito boas, mas também tem coisas ruins, né? O recurso poético, que aproxima prosa e poesia, já falei. E o último parágrafo, que não descrevi ali, mas está no nosso resumo, dá voz ao discurso autoritário. A vida podia ser boa, mas dava prejuízo, pois havia libertinagens. Então a vida é boa, mas dava prejuízo, tinha excesso de liberdade, e era tempo de impor a ordem à comunidade vácuo. Ordem, né, à comunidade vácuo, ou seja, a comunidade dos bois e vacas. E já aparece nesse capítulo Abá e Aurora, que é o casal principal, aí já tem filhos, inclusive, nesse primeiro capítulo. E o tom fabular. Os animais são antropomorfizados, tá? Então os bois parecem humanos, né? Em toda a narrativa. Olá, diz assim: os bois e as vacas são descritos em brigas com chifradas, mas também são chamados de gente, que ficava pelas estradas, e os bois costumavam roubar a mulher do outro. Veja só, né? O boi roubando a mulher do outro. Então há essa fusão entre boi e homem, tá legal? Aí nós temos um mapa da Fazenda Modelo, né, para aquele negócio da estratégia ficcional, para dizer que é de verdade. Então aqui você tem as fronteiras da Fazenda Modelo com outras fazendas e ranchos, chácaras, e aqui, preste atenção, o descampado, a jungla, né, a pradaria, e descampado de novo, e a barranqueira. Então muitos desses lugares vão ser retomados várias vezes na narrativa. Então lembra o descampado, a jungla, principalmente, tá legal? Então tá aí o mapa inicial da Fazenda Modelo. Depois vai ter a segunda versão do mapa, quando o Juvenal já desenvolveu ali a Fazenda Modelo, trouxe o progresso, tá? Muito bem, aí capítulo 2. É o capítulo chamado ato, faltou uma aspas ali, né? Por meio de um ato, no sentido de determinação governamental, é nomeado Juvenal como governante da fazenda. Então, esse trecho aqui critica e parodia ao mesmo tempo a linguagem dos decretos e documentos oficiais. Lembra ali que no primeiro capítulo tem uma paródia de poesia, vamos dizer assim, né? E aqui, e de fábula, né? De conto de fadas, e aqui a paródia é dos documentos, da linguagem, né, burocrática. E daí o narrador vai dizendo que esses documentos são quase que incompreensíveis e redundantes, mas por esse ato truculento foi nomeado Juvenal o bom boi. Sempre vai ter esse aposto classificando o Juvenal sempre como o melhor dos seres humanos ou dos seres bovinos, e o conselheiro mor, a quem a Fazenda Modelo vai dever obediência e respeito como seu legítimo chefe e magarefe. Ó, duas palavras importantes então: o truculento, né, que quer dizer que
o regime vai ser violento, esse ato foi violento, e Magaref, que quer dizer açougueiro. Olha a ironia aí, açougueiro é aquele cara que pode matar o boi e a vaca. Pode, né, sacrificar os animais. No caso aí é o comandante, o dirigente, o governante que pode matar os seus subordinados. Tá? Vai, capítulo 3. Juvenal, o nome do capítulo, tá? O governo de Juvenal, admite-se, nesse governo foram cometidas arbitrariedades e atrocidades, e a responsabilidade era dos subordinados, que extrapolaram as suas atribuições. Tá entendendo? Então, admite-se que no governo do Juvenal teve arbitrariedade, ou seja, uma opressão, atrocidades, ou seja, violência, mas que não foi culpa dele. A culpa foi dos subordinados que extrapolaram as suas funções. Já viu falar aí na história do Brasil e outras do governante que acontecem coisas horríveis no seu governo, mas a culpa não é dele porque ele não sabia? E aqui não é menção a ou B, direita ou esquerda. É praticamente todo governante que vai lá e acontecem irregularidades no seu governo. Eu não sabia, foi o ministro, foi não sei o que, foi o secretário e assim por diante. Então aqui está assumindo que a história vai isentar Juvenal de qualquer responsabilidade. Juvenal apenas cumpriu ordens superiores, misteriosas e divinas. Olha a ironia que o Chico Buarque está usando aí. A história vai isentar porque ele estava cumprindo ordens superiores, o Juvenal, ordens divinas. Olha de novo aí esses ditadores, esses governantes que se dizem representantes de Deus na Terra. Estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Isso para tudo quanto é lado, não é só a um governo ou a um governante, tá legal? E nesse capítulo também conhecemos os auxiliares de Juvenal: Claus, Karen, Camorra e Catazan. Todos eles começando com a letra K. E aí é uma brincadeira, uma alegoria, uma menção, uma alusão a Ku Klux Klan. Você deve saber aí, aquela organização terrível que perseguia os negros, de teor altamente desumano, tá? Então aí a brincadeirinha é que todos os auxiliares do Juvenal são da linha da KKK, da violência, do preconceito, da discriminação e assim por diante, tá? E daí o Claus era o cirurgião responsável por descornar as bestas, tirar os cornos, os chifres. O Karen, o artesão, é responsável pela ferra, por marcar o gado com ferro quente, Camorra e Catazan eram os encarregados das castrações. E daí o que acontece nesse capítulo, que além da alusão à repressão e à violência, também tem a questão do sadismo, do prazer que esses caras tinham em ferir e torturar o gado, o povo, tá certo? Então olha aqui, era evidente a euforia, desempenho inédito do Claus, que era o mais eficiente. Além dos chifres, fazia questão também de tirar as orelhas, beiços, unhas, dente por dente. Diz ele que para comemorar a data, a quem protestasse amputava o pé. Então, além de tirar os chifres, às vezes tirava também o olho, o beiço, a orelha, e se reclamasse ainda tira mais o pé. Então, a questão da violência e do sadismo, do prazer em causar dor no outro. O Karen era o mais inspirado. O que ele fazia? Ele tatuava as letras das mais formidáveis combinações, de FM, fazendo um mosaico na pele, lá no couro do gado. E aqui está a representação iconográfica disso. Neste processo de marcação do gado por todo o corpo, temos a alegoria da perda da identidade do indivíduo, que é representada nessa iconografia. O boi não é
mais o boi, mas é apenas uma porção de marcas da fazenda modelo. Isso aqui é muito importante, isso aqui da questão. Tá? O boi não é mais o boi, ele é o quê? Ele é a fazenda modelo, ó, FM, FM, FM. A vaca não é mais a vaca, ela é a fazenda modelo, né? Tatuada em todos os pontos do seu corpo. Isso quer dizer o quê? Que num regime totalitário, num regime ditatorial, você perde a sua identidade. Você não se pode mais dizer eu, né? Mas eu sou uma massa regida e obediente ao líder, ao ditador, ao comando do governo. Isso aqui é muito legal, velho. Isso aqui é muito interessante, isso aqui dá questão. Presta atenção aí então nessa iconografia que quer dizer a respeito da despersonalização, né? Da desindividualização num regime ditatorial. Tá legal? Tá. Aí no capítulo 3, ainda, nós temos os discursos do Juvenal, né, que são cheios de clichês e lugares comuns. Não sei se você percebeu isso. O Juvenal abre a boca, só sai provérbio, clichê, chavão, lugar comum. Olha ele falando lá pro povo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. Quem viver verá. Somos todos filhos de Deus. Olha, cara, qual que é a diferença de quem está falando? Isso aí são frases prontas. Então, duas coisas podem estar aqui neste procedimento do Juvenal, nessa caracterização do Juvenal de falar apenas por provérbios, por ditos populares, chavões, clichês. Tá? Ou que para convencer o povo, o gado ignorante, há que ser simplório. Então, para convencer o povo ignorante, tem que falar o mais simples possível, o mais pedestre possível. Mas também, né, pode ser que isso denote a limitação intelectual do próprio líder, que se identifica com o povo. Então, ou das duas uma. Ou o Juvenal é muito inteligente, mas ele desce lá no chão para falar com o povo, né? Ou ele realmente tem, né, esse nível intelectual de ignorância, né? E por isso que ele é atendido. Das duas formas, ele consegue se comunicar com o povo e se fazer, não só entender, como se fazer obedecer. Ser endeusado, ser glorificado e ser obedecido. Compara aí com os grandes líderes, né, de pendores autoritários. Tá? E daí, Epítetos, né, ele é classificado, né, com tudo que há de melhor. Tá? Juvenal, o justo. Juvenal, o tenaz. Tenaz quer dizer aquele que é persistente, né, resiliente, como gosta de falar hoje em dia o pessoal. Juvenal, o bom. Né? Vê se não tem isso também nos líderes, né? Por aí, o justo, o bom. Ou seja, ele é tudo o que há de melhor num ser humano / bovino. Né? Não tem defeitos, ele é perfeito, ele é emissário dos deuses. Tá? Muito bem, capítulo 4, Canção Descampada. O descampado é onde ficam os pobres. Tá? Começa com a letra de uma cantiga. Lá todo mundo é João, todo mundo se conhece, não pelo nome, mas pelo aleijão. Aleijão quer dizer a ferida, a chaga, a doença. Tá? Rei Cotó, rei corno, rei coxa, rei latrão. Tá certo? Tá? Então chama o cara pelo aleijão, pela doença que ele tem, pela ferida que ele tem. Cotó, que só tem o toco do braço, né? Corno, que não tem, ou que tem o chifre, né? O chifrudo, o coxo, que é aquele que manca, e assim por diante. Então, a pessoa não é reconhecida pelo seu nome, pela sua identidade, mas pelo sofrimento, por aquilo que ela não tem, vamos dizer assim, pela sua deficiência, tá? Coxo, né? Aquele que manca, tá? E aí descreve o descampado. Os habitantes são carimbados, pessoal ignorante, entre eles há o Zé Hematoma. O Zé Hematoma é aquele que é torturado e que as pessoas também não dão atenção para ele. É só mais uma, o Zé Hematoma foi torturado, deixa ele aí. Então há também uma crítica ao povo, não só ao governante, não só ao Juvenal, mas à boiada também, que obedece, que idolatra. E o descampado, já falei, lugar dos pobres, e o pronunciamento do Juvenal vai acontecer lá na Praça do Coreto por meio da tela mágica. Então ele não vai lá em pessoa, mas a imagem dele na televisão, na tela mágica, no meio da praça enorme, vai estar lá e o seu discurso aparece entrecortado.
Aí não se sabe se é porque está tendo, né, um core de transmissão, né, se a transmissão está falhando, ou se é o discurso mesmo dele que é entrecortado e meio desconexo, tá? E ele continua a, né, repetir ditos populares, clichês. Há males que vêm para bem. E por aí vai. E daí, ainda no capítulo 4, o narrador começa a se mostrar. Ele já se mostrou lá na primeira pessoa do plural, bem discretamente, né? E agora ele vai de novo aparecer aqui, ó. Nós, de novo, os menos qualificados. Olha nós aqui de novo. Ó, nós, primeira pessoa. Então, o narrador, né, a voz principal aí, faz parte, né, é personagem da narrativa. E daí a presença da televisão seduz a população influenciada por Juvenal. A tela mágica permaneceu ligada. O próprio Juvenal disse que era um modo de a gente se habituar à linguagem e às imagens dos novos tempos. Vai dando orgulho saudável de ser meio vizinho e contraparente daquelas coisas. Então aí o Juvenal, né, trazendo o desenvolvimento, a tecnologia, falando com o povo, e o narrador aqui se colocando, né, a gente. E a gente se sentir orgulhoso de fazer parte desse progresso. Mesmo que a tela estivesse só na praça lá, né? Esse progresso não estava dentro das casas do descampado, tá? Que não tem nem esgoto, daqui a pouco você vai ver isso. Bom, aí o capítulo 5, o Abá, que vai ter uma divisão de classes muito importante aqui. Você tem os invisíveis, que se divertiam da gente andar meio de lado, sacudindo, balançando, que não é dança, e o nosso desengonço, nossa bitola, os trilhos que não são nossos. Os invisíveis gostavam, riam de nós plantando goiaba e comendo só goiabada, riam muito da gente ser risonha até quando pega fogo. Então, quem são os invisíveis? Os invisíveis são os exploradores, sei lá, os burgueses, os industriais, né, que se divertem com essa dança do povo que não é dança, que é o trabalho deles, nos trilhos que não são deles. Então não pertence ao povo esses meios de produção, como diria lá Marx. E eles dão risada, inclusive, né, da gente não ter, plantar goiaba e só comer goiabada, né, não ter coisas boas para comer, e ainda a gente dá risada quando a gente pega fogo. Então o povo também é inconsciente, né? Aquele negócio do brasileiro que dá risada de tudo, inclusive do seu próprio sofrimento, que pode ser bom por um lado, mas por outro lado pode ser uma questão terrível de alienação e de, não sabendo, não reclamando do seu sofrimento, não mudar essa situação. Pega aí, ó, risonha até quando pega fogo essa gente aí, o brasileiro, o boi da Fazenda Modelo, o gado da Fazenda Modelo. Aí tem os indizíveis, que sempre se interessam na nossa bagunça, resolvem patrocinar a nossa ordem. Então aí, eu não sei exatamente a que se refere, mas pode ser tanto, sei lá, os artistas que participam da folia do povo, da alegria do povo, como aqueles que patrocinam. Ou seja, né, sei lá, a linguagem aos publicitários, né, a publicidade que faz o patrocínio das festas do povo. Bom, e por fim, os indivisíveis, que gozam de haveres e poderes na fazenda. Então esse é o mais importante, os indivisíveis, eles não se dividem. Tá? Por quê? Porque eles têm o poder. Né? São os governantes, os militares ali no caso, né? E os políticos. Eles não se dividem para se manter fortes no poder. Então, invisíveis, os exploradores, né? Os burgueses, os industriários, os indizíveis, que fica aí, né? Artistas, tá? Publicitários, não sei, e os indivisíveis, esses que não se dividem para não sair do poder, beleza? Ainda no capítulo 5 você tem o Abá escolhido como reprodutor e garanhão, né? De garanhão a cortesão. Então o Abá vai ser escolhido pelo Juvenal para ser o grande reprodutor da Fazenda Modelo. Ele assume com altruísmo e amor à sua terra, jamais cúmplice da ordem. Isso é uma ironia, porque ele vai ser cooptado pelo governo e pelo poder de Juvenal. Ele diz que está querendo ajudar a Fazenda Modelo, o povo, o Abá, mas ele vai ser cooptado, vai se corromper totalmente e se distanciar das suas raízes, inclusive da sua esposa Aurora. Abá é afastado de Aurora por meses e ele entra no Touril e Abá faz um estrago nela, né? E daí aparece uma outra voz narrativa, o Diário de Abá.
Então você tem lá várias vozes e aqui aparece, né, uma segunda voz narrativa. Não é mais o João do Patrão, que nós vamos ver que é o narrador que faz parte do povo ali, do gado. É o Abá no seu diário falando: Juvenal me explicara o tal tronco pedestal onde eu deveria apoiar as dianteiras na hora do coito para uma cópula mais científica. Mas quando vi a Aurora entrar, quando vi aquela mulher, mergulhei de cabeça em sua vagina gótica, amei-a, amacei-a, feito um condenado. Então, né, o Abá vai ser separado da Aurora, né, sua esposa, vai ficar lá isolado, e agora, meses depois, vão se reencontrar. O Juvenal queria uma cópula científica, uma cópula higiênica, né, até coloca ali, né, um pedestal para eles ficarem distantes, mas quando o Abá reencontra a Aurora reencontra o Abá, vai ser essa questão do sexo animal e selvagem. Então a questão sexual aqui abordada de maneira explícita, direta e também lírica e também poética, né? Esse desejo desenfreado que os dois vão ter, e daí o sexo aqui é tanto visto como algo pecaminoso ao longo do livro, né, que tem que ser como é que eu vou dizer assim, tem que ser purificado o sexo por parte do Juvenal dizendo isso, e também o sexo como uma espécie de subversão, de ato de liberdade diante da opressão. Tá legal? E daí, ainda no capítulo 5, Abá, você tem os invisíveis se divertiam. Já foi, né? Isso, foi. Foi. Aí, Abá, o reprodutor, já foi. Tá. E o capítulo 6 é o capítulo da Aurora. A Aurora, ao contrário do Abá, ela se opõe ao mundo industrializado e ela também vai ter um diário. Ela também, junto com as colegas, é colocada em confinamento com as colegas de linhagem pura. Olha a questão da eugenia aí, depois a gente vai falar sobre isso. E ela no seu diário vai falando, né, que ela queria ver o Abá, eu desejava ser tão bem maltratada. Acorda, não, meu, seu, devagar cresce outra vez dentro de mim e fica engaixado de um jeito que parece que a gente já nasceu assim, e que se não estou amputada e com frio e já nem sei, assim, sim, mim, sim. Até tossi. E daí vai esses pontos de interrogação, exclamação e vírgula e pontos. Sim, assim. Não sei o que estava falando, estava tonto, estava querendo respirar. Bom, aqui obviamente que está se colocando uma questão sexual, né? Ela está longe do Abá e ela quer, né, o desejo, e provavelmente está se masturbando, e ali os sinais gráficos dão conta desse desejo, desse prazer que ela está atingindo. Aí continua o diário dela. Dia 1º de maio ela diz que foi obrigada a engolir antibióticos, inclusive clorotetraxilina, oxitrelina, que era recomendado pelo Juvenal e pelos seus cientistas, tá? E depois ela começa a dizer que está cansando da conversa de fazenda modelo, tá? O Juvenal fica comparando automóveis com cromossomos. Olha a máquina suplantando o humano, né, o bovino. E daí o Juvenal falando exatamente isso, para nós terminarmos essa parte do vídeo. Ele diz, o Juvenal: negar o desenvolvimento é negar a realidade. Os incomodados que se retirem. E daí ele traz o que? A roda gigante, né, para que todos os bois se transformem em bicho de pelúcia. Alusão ao desenvolvimentismo lá da época da ditadura, né? A indústria, a fábrica, esse negócio do Brasil ame ou deixo, os condenados que se retirem, e a política do pão e circo, tá certo, né? Entreta o povo, dê futebol pro povo, dê esporte pro povo e transforme os bois em bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia é aquele que não reclama, é aquele que não grita, é aquele que é dócil. Tá? E daí segue, a Ariadna é uma subversiva que não volta com o ônibus, ou seja, desaparece. Né? E daí fala que o Juvenal, amor e liberdade só são importantes quando não tem valores maiores, como o futuro dos nossos filhos. Ou seja, liberdade, amor não são mais importantes do que o futuro dos nossos filhos. E o Abá é campeão mundial de reprodutores. O slogan da Fazenda Modelo, que agora a Fazenda é modelo de explosão.
né? O Lubin e a Latuxa, né? São os filhos da Aurora e do Abá. E daí tem a questão do Brasil campeão mundial, a propaganda do regime e o Abá cooptado pelo poder. Tá legal? Mas a gente continua no próximo vídeo, na próxima parte, falando um pouquinho mais sobre isso. Tá legal? A gente continua no próximo vídeo a partir aqui do capítulo 6. Beleza? Até o próximo!